John Wick é um dos personagens mais eficientes da história do cinema. Não importam quais sejam seus objetivos, ele sempre consegue executar o plano inicial. Mas qual será o grande segredo de John Wick? Por que ele é tão bom? Pensando sobre isso, observando os filmes, eu cheguei a uma conclusão. Me parece que o grande segredo dele é aquilo que eu chamei de percepção circunstancial. Se você quer entender o que isso significa, assista até o final. O personagem John Wick é conhecido tanto por ser alguém extremamente eficiente, que sempre alcança seu objetivo, por ser extremamente perigoso e porque ele consegue fazer de um lápis uma arma fatal. Isso me leva a pensar que o grande segredo de John Wick é a percepção circunstancial. Mas o que isso significa para as nossas vidas? Percepção circunstancial é quando você está envolto numa situação e você não tem as armas ou as ferramentas necessárias, apropriadas para se alcançar determinado ponto. Mas a sua percepção, a ampliação da sua mente, consegue ver as coisas ao seu redor de maneira não comum, ou seja, de uma forma que as pessoas comuns não conseguiriam ver. Um lápis não é um objeto apenas para escrever ou desenhar. Um lápis pode se transformar numa arma de defesa. As coisas ao seu redor começam a tomar dimensões diferentes. É aquilo que eu sempre digo, quando você olha para uma parede, o que você vê? Você pode olhar simplesmente uma parede ou você pode ver que sobre aquela parede tem uma tinta. Essa tinta é de que forma? Foi feita onde? Etc e tal. Depois da tinta você tem um reboco que foi feito com cimento, com areia, etc. Depois você tem a lajota. Você começa a pensar sobre a profissão e a eficiência de quem faz tal coisa. Percebe? Você não olha as coisas como elas simplesmente são. Você começa a aprofundar e penetrar na realidade. Então, percepção circunstancial é quando eu me encontro em determinado momento da minha vida ou em determinada situação. Lembre-se, percepção circunstancial não necessariamente é um local físico. Pode ser um estado de espírito, pode ser uma situação que você se encontra, pode ser uma situação emocional. É quando você não tem mais nada para fazer. O chão saiu debaixo dos seus pés e você pensa, e agora, o que eu vou fazer? Então você começa a ampliar a sua percepção circunstancial. A percepção circunstancial, ela se desdobra em 3 momentos. Primeiro ponto, as coisas não são apenas o que elas aparentam. É isso que eu acabei de dizer. Eu sempre devo ampliar a minha consciência. As coisas que estão ao redor. Eu não tenho a ferramenta necessária, apropriada. Mas o que eu posso fazer? O John Wick vai lá e pega um lápis e usa aquilo como uma arma de defesa, de ataque. Ele vê um caixote que pode servir como escada para subir em algum lugar. Sabe, as coisas não são só coisas. Elas são além daquilo que elas aparentam. Então é você conseguir fazer o máximo que você pode com as armas que você tem no momento. Ainda que elas não sejam apropriadas àquilo, mas elas podem se tornar aquilo, entende? Claro, eu não quero aqui glamorizar o sofrimento. Eu sei que tem pessoas que estão em circunstâncias muito difíceis na sua vida. Mas é importante nós pensarmos o seguinte: o que nós podemos fazer a partir da situação que nós estamos? O ponto 2 nos leva à conexão com o ambiente, a um desdobramento. Se as coisas não são só aquilo que elas aparentam, então eu preciso, para notar isso, estar em conexão com o ambiente, com a minha situação. Imagine que você esteja numa praia. Você começa a prestar atenção no barulho das ondas. Qual o barulho do mar? O vento está soprando? Qual a cor e a sensação das coisas ao seu redor?
Percebe? Você começa a ouvir a própria respiração, você se conecta com o ambiente e começa a mapear isso. Quando você está numa cidade, você ouve o barulho dos carros, das buzinas, mas o que existe para além disso? Quais são as possibilidades que estão ali que uma pessoa comum não conseguiria enxergar? Mas você, com a sua percepção circunstancial, consegue. Isso nos leva ao ponto 3, que é mapear o que se pode fazer com o que se tem. Lembre-se que Moisés, no Antigo Testamento, depois que ele foge do Egito, ele se torna um pastor de ovelhas que anda com um cajado nas mãos. Só que aquele cajado, algo tão comum que ninguém poderia imaginar, sabe? Aquilo que você usa todo dia, muito comum. É justamente este cajado que Deus vai usar para fazer alguns milagres. Ele transforma o cajado em serpente, por exemplo. Então, quer dizer, aquilo que eu tenho de comum, eu preciso mapear. Será que isso pode se transformar em algo a mais? É você ter uma percepção circunstancial. Isso nos leva à conclusão. Para que ele possa ter essa percepção circunstancial e consiga ser eficiente, consiga concluir, eu chego ao seguinte ponto. Tudo isso se dá pela motivação. É você entender aquilo que te move. Eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Eu posso ser movido pelo aquilo que é certo, ou seja, é certo eu ajudá-la. Eu posso ser movido pelo fato de que as pessoas vão olhar e falar: nossa, como este cara é bom, ele ajudou a velhinha a atravessar a rua, então meu objetivo foi simplesmente ser aplaudido, entende? Você pode fazer as coisas, mas qual é a sua motivação? É você identificar aquilo que te move. Um pai se move em relação à sua família e seu filho, uma mãe se move em relação à sua família e seus filhos, etc. O que te move? O John Wick foi movido pela morte do seu cachorro no primeiro filme, depois um carro. Ou seja, qual é a motivação? Eu sei que ele é um filme e tudo mais, mas qual é a sua motivação? Bruce Lee disse uma frase muito importante: a inteligência pode ser a capacidade de adaptar-se às circunstâncias ao seu redor ou adaptar as circunstâncias às suas necessidades. O maior segredo de John Wick, então, é a percepção circunstancial. E a partir disso, você tem alguns desdobramentos. E qual é a sua motivação? O que te move? Isso é importante descobrir. Se você gostou deste vídeo, eu quero pedir que você me retribua deixando um comentário, deixando seu like e compartilhando com seus amigos e amigas. Se você não viu meus últimos vídeos, eu quero que você dê uma olhada aí nas playlists, tenho certeza que vai agregar muito à sua vida, ao seu crescimento, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.